o que sou eu perto de o tempo que eu tenho até a prova para citar 42 poemas, mas calma. A FUVEST sabe dessa complexidade e ela não vai ir tão aprofundado assim. O problema, eu acho, maior de Claro Enigma é ser um texto, ele te apresentar um texto em forma de poema, que não é uma coisa simples, né, é uma coisa difícil, além disso ser metafísico, ser filosófico, ser reflexivo. Filosofia já é uma coisa difícil de se pensar. Ainda em formato de poema, o negócio complica mais ainda. Bom, na prova de linguagem, de uma maneira geral, literatura, língua portuguesa, redação, a prova de linguagens, ela tem o produto, ela tem o que você precisa estudar, que é o texto. E aí, você precisa entender o que é esse texto, o que é o texto, o que é que eu estou estudando. O texto, pessoal, bem grosso modo falando, é um complemento do plano de conteúdo com o plano de expressão. O que é isso? O plano de conteúdo é tudo aquilo que envolve o tema do texto. É basicamente você tentar responder a pergunta: do que o texto fala? O que se fala nesse texto? Quando você consegue responder essa pergunta, você está tratando do conteúdo do texto. Ou seja, os temas que o texto aborda, certo? Então, numa dissertação, que você está bem familiarizado já, o que mais salta aos olhos é o plano de conteúdo. E o plano de expressão? Não tem plano de expressão na dissertação? Tem. Tanto tem que uma das competências não chama plano de expressão, mas ele vai ver o formato da sua redação. Ah, então plano de expressão é a maneira como o conteúdo se expressa no texto. É isso mesmo. É quando você consegue responder a como. Como que aquilo ali está sendo dito? De que maneira ele está sendo dito? É um poema? É um poema? É uma prosa? É um romance? É uma novela? É uma dissertação? Tem figura de linguagem? Tem ritmo? Quando você percebe essa diferença entre o conteúdo e a maneira como ele está sendo expressado, você consegue fazer analogias aí. Você consegue ligar o plano de expressão, o como que está sendo dito, com o que está sendo dito. E aí você formou o texto, certo? E aí você tem o texto, certo? Para poema, que é o nosso caso de hoje, o plano de expressão é tão importante quanto o de conteúdo. O que eu estou querendo dizer com isso? Você precisa ir para a prova da FUVEST, o Enem, de um modo geral, caiu o poema. Qualquer prova que tenha poema. Você precisa ir sabendo divisão poética, ritmo, rimas, figuras de linguagem, porque o poema trabalha com a expressão do texto, não só com o conteúdo. Ok? Olha, eu trouxe esse chamado de mini-conto da Adrienne para exemplificar mais ou menos o que eu estou querendo dizer com conteúdo e expressão. O mini-conto é isso aí. Caiu da escada e foi para o andar de cima. Qual seria o plano de conteúdo? Qual que é o tema desse mini-conto? Caiu da escada e morreu, certo? Ir para o andar de cima é cair da escada e morreu, certo? Mas como? Como que esse enunciador falou isso? Ele usou, a gente pode até ver a expressão dele no papel. Parece, inclusive, uma escada, né? Já remonta o elemento escada que aqui aparece no plano de conteúdo. Andar de cima, foi para o andar de cima. É uma maneira bem branda de dizer que a pessoa morreu, né? É um eufemismo, isso é uma figura de linguagem. Então, essa análise que eu fiz é do plano de expressão. E olha como ele casa com o que o plano de conteúdo trata. O poema faz isso, certo? Relembrando rapidinho os gêneros literários para a gente conseguir situar a obra. Gênero literário, temos gênero épico, narrativo, é quando a gente tem lá as ações, né? Vai ter os heróis, os protagonistas, os antagonistas, enfim, aqueles 5 elementos da narrativa que você precisa saber. Gênero dramático. Gênero dramático, o Caio, inclusive, já estava falando lá no começo, quando ele teve que ler O Alto da Barca do Inferno, do Gil Vicente. Aquilo lá é um texto dramático. Ou seja, é um texto para ser encenado.
vai aparecer ali rubrica, notas do autor para posicionamento do ator, como que deve ser dito, a entonação e tudo mais. Texto dramático. Já o texto lírico, de gênero lírico, é o que a gente conhece como poema. Ou seja, ele vai ser escrito em versos, o agrupamento dos versos é estrofe, é uma estrofe, ele vai envolver as questões sentimentais, não tem mais um narrador, mas eu tenho um eu lírico, ou um sujeito poético, ou um eu poemático, pode chamar também de enunciador, a FUVEST aceita tudo isso, certo? E claro, enigma entra nesse gênero aqui, que é o gênero lírico. Talvez aí eu arrisco dizer que é o mais complexo deles. Bom, quem é Drummond? Antes de você começar a ler qualquer autor, qualquer obra aí que você pegar para ler, da FUVEST, UFO, Unicamp, o que seja, procure alguma nota sobre quem é o autor. Isso vai te ajudar um pouco. Não que caia na FUVEST. A FUVEST não vai te perguntar quando que nasceu Drummond, o que ele formou, onde que ele morreu, do que ele morreu. Essas notas, assim, irrelevantes para a prova. O que acontece é que te ajuda muito na hora de fazer a interpretação do poema, certo? Eu não vou falar quem que é o Drummond, eu vou deixar o Massoud Moazé falar. Tem um trechinho nesse livro que eu acho fantástico, é rapidinho, para falar algumas notas da vida do Drummond. Então, olha só. Ele nasceu em Itabira, 31/10/1902, século XX, então, início do XX. Criou-se em fazenda, estudou em Itabira, Minas Gerais, Friburgo e Belo Horizonte. Diplomou-se em farmácia e ensinou geografia. Exerceu o jornalismo e ocupou cargos públicos desde 1929. Desde 1933, reside no Rio, onde exerceu a chefia do gabinete do ministro Capanema e serviu no patrimônio histórico e artístico nacional. Então, tá aí. É uma nota simples, pequena, boba, certo? Que talvez te ajude ali na hora de interpretar algum poema, ok? Bom, as fases do Drummond, segundo o próprio Drummond. O Drummond, em 1962, ele olhou para a sua bibliografia, para suas obras, e ele mesmo, numa antologia poética, dividiu os seus poemas em núcleos temáticos, em temas. Só um minuto. Em temas. E aí ele dividiu em 9 temas. Olha só, cuidado. A FUVEST gosta dessas nomenclaturas, e uma outra que eu mostro no próximo slide também. Ela gosta dessas nomenclaturas. Mas, ao mesmo tempo que ela gosta, ela usa disso aqui para fazer peguinha. Então, cuidado. O que eu quero dizer com isso? Não é porque o tema, eu vejo ali o poema, sei lá, Claro Enigma, a gente pega Legado. Legado vai tratar da poesia, do fazer poético, a poesia que fala da poesia, então vai estar nessa temática 7. Mas a FUVEST tira um pedacinho de Legado que traz, por exemplo, uma visão existencialista, ou seja, uma questão existencial. Mas eu aprendi que Legado está nessa temática 7. Não, cuidado. Você está analisando o poema. Você não pega as características e encaixa dentro do poema. É o contrário. Você lê o poema e tira as características dele, certo? Passando rapidamente por essas 9, você precisa saber delas. Drummond, então, divide os poemas na temática do indivíduo, quando esses poemas vão tratar do eu, certo? Das questões do indivíduo, a visão, o ponto de vista dele, a subjetividade, esse indivíduo torto, esse indivíduo que não se encaixa no mundo, porque Drummond se sente assim, o gauche, né? Vocês lembram? Vai, Carlos, vai ser gauche na vida. É aquele indivíduo que não se encaixa no mundo. A terra natal, fazendo essas lembranças, essas retomadas de Itabira, de Minas Gerais, mas sempre de um ponto de vista crítico, ok? A família, muitas vezes o Drummond, se sentindo até culpado, ele vai trazer os mortos, os parentes que morreram nos seus poemas, para tentar fazer uma conciliação, fazer as pazes, certo? Também de uma maneira crítica. Drummond vai ter essa pegada mais crítica
Tanto que a gente classifica ele ali como uma segunda fase do neorrealismo, uma segunda fase modernista ou neorrealista, ok? A temática dos amigos. Aqui ele vai fazer homenagens. Então, são poemas que ele homenageia os grandes autores. Ele vai fazer poemas homenageando Mário Quintana, Manuel Bandeira, Oswald de Andrade, enfim, certo? Choque social. A temática do choque social são os poemas, como diz aí, de cunho social. Então, são poemas que vão tratar da crítica para chamar a atenção da galera para o que está acontecendo no mundo. Conhecimento amoroso. É muito interessante a gente estudar a temática amorosa em Drummond, porque o amor para Drummond não aparece como um amor romântico, um amor idealizado, um amor belo, bonito. Não. Aqui, a temática de amor em Drummond resumindo, assim, é um pacote de bônus e ônus. Não dá para você comprar o pacote do amor e achar que só vai vir bônus. O ônus vem também. E muitas vezes o amor é ingrato. E Drummond retrata isso. Ele vai projetar isso muito bem nos poemas. Às vezes você ama, você se doa e não tem esse retorno. E tudo bem, porque o amor é isso mesmo, certo? E Drummond deixa isso muito claro nos poemas. Mas o amor é algo necessário, tá? Drummond vê assim também. A própria poesia. Aí aqui na própria poesia vai ter o que a gente chama da função metalinguística. Ou seja, é quando a linguagem fala da própria linguagem. É o que a gente vai chamar dos metapoemas. Ou seja, o Drummond projeta um enunciador ali que vai tratar do como fazer o poema, da própria palavra, da própria poesia, um olhar crítico em cima da arte, certo? Já na temática de exercícios lúdicos, é uma temática que o Drummond aborda mais infantil. Peraí, não estou falando que os temas são infantis, não é isso não. O que eu quero dizer é que o enunciador ali no poema, com essa temática de exercícios lúdicos, ele está ali brincando com as palavras. É aquela primeira fase do Drummond, aquela fase do grande poema que todo mundo conhece, né? No meio do caminho tinha uma pedra. Ele está brincando ali com as palavras, de um jeito muito jocoso, muito engraçado. Ele trata de temas interessantes, temas importantes, temas críticos, mas de uma maneira mais descontraída. Já na temática Uma Visão ou Tentativa da Existência, são os poemas reflexivos, os poemas metafísicos e filosóficos. Na obra do Claro Enigma, vocês vão encontrar essa temática, essa temática, essa temática, essa temática, a 6, a 7 e a 9. Certo? Então, num livro pode ter várias temáticas? Sim, segundo o próprio Drummond. Aqui ele está dividindo os poemas e não as obras. Ok? Agora, segundo a crítica literária, inclusive... Oi? Você pode voltar na 9 e explicar de novo, por favor? Na 9? Isso. Sim. A 9, aqui ele vai trazer uma reflexão da existência da vida, certo? O que eu faço nesse mundo? Qual que é o meu propósito aqui? Então, são temas filosóficos. Certo? Certo, obrigada. Imagina. Bom, o Afonso Romano de Santana, ele cunhou essas 3 nomenclaturas, mas seguindo uma ordem cronológica, não mais temática, porque aqui o Drummond vê a ordem, vê a temática dos poemas para agrupar. O Romano de Santana, Afonso Romano de Santana, ele pegou e fez uma cronologia das obras do Drummond, agora das obras e não dos poemas. Ah, mas tem poema lá no primeiro livro do Drummond que não encaixa nesse aqui que você vai explicar. Eu sei, e a FUVEST sabe também. Por isso que eu digo, tire do poema, não de fora para dentro. A primeira temática que o Santana diz é a temática do eu maior que o mundo. O que seria isso? É um Drummond aqui, que vocês vão encontrar,
narcisista. Um Drummond, entre aspas, egoísta. Ele não se preocupa ali nos seus primeiros livros, no seu primeiro livro, inclusive, chamado Alguma Poesia, de 1930, nesse livro, já pelo título do livro, você percebe ali o quão Drummond é debochado, irônico, sarcástico, e ele é mesmo. Em todas as obras ele vai ser isso. O título já mostra, né? É alguma poesia, né? Alguma coisa assim, bem banal, tipo, alguma poesia, mas de banal não tem nada, certo? Mas é aquela fase que o Drummond tá ali flertando com as características do modernismo de primeira fase. Lembra da galera lá, do Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Manuel Bandeira, que queria destruir a arte, fazer algo novo, fazer aqueles poemas piada, poemas pílula, poeminhas pequenos. Drummond está nessa pegada também, está muito próximo dessa galera nessa primeira fase. As questões de mundo, deixa para lá, deixa para lá. Depois, nos próximos livros do Drummond, em Sentimento do Mundo, e de 1940, e A Rosa do Povo, que inclusive é um dos livros da UFO também, de 1945, Drummond olha para o que está acontecendo no mundo. Tem aquele, sabe? Aquele sentido de olha o que está acontecendo no mundo. E o contexto histórico explica muito isso. Guerras mundiais, ascensão de ideologias de extrema a ditadura, Vargas, as ditaduras nazistas, fascistas, enfim, a Guerra Fria, as consequências da queda da Bolsa de 29, todas essas questões Drummond começa a abordar nas suas poesias. Olha os títulos das obras, pessoal. Sentimento do Mundo e A Rosa do Povo. O eu aqui de Drummond fica menor do que as questões do mundo. As questões mundanas são muito maiores do que eu, certo? O que fica nítido aqui, principalmente em A Rosa do Povo, é essa simbologia da rosa. A rosa, símbolo também do socialismo, é vista como uma esperança, né? Naquele poema A Rosa e a Náusea, da Rosa do Povo, ele fala que a rosa perfurou o asfalto, né? Uma rosa perfura o asfalto. Isso é uma metáfora de esperança. Mãos dadas, o poema Mãos Dadas, vamos dar as mãos, não se afaste, né? Vamos ficar todo mundo junto, vamos ter esperança de que isso vai mudar. A noite é uma figura que aparece nessa fase do Drummond, só que é uma noite passageira. Pois bem, passado isso, passado as guerras, passado essas questões ideológicas de extremo e tudo mais, na fase do eu igual ao mundo, é quando aparece o Claro Enigma. Claro Enigma, de 1951. Drummond aqui, por volta dos seus 50, já sabe, um pouco mais, né, de 50, já sabe o grão poeta que ele é. Já sabe o quão importante ele é. É uma fase do Drummond maduro. É uma fase de uma velhice, de senilidade, uma velhice não física, sabe? Mas uma velhice psicológica. Uma velhice psicológica. É um Drummond mais maduro. E ele olha para essas coisas, para esse mundo, mas de um ponto de vista melancólico. Já não tem mais esperança na humanidade. Aquela rosa do povo, né? A rosa aqui, essa rosa não vai florescer. Vai ser uma rosa murcha. Outra rosa vai aparecer. A rosa do desencanto. São palavras muito importantes daqui para a obra do Claro Enigma. Drummond, pelo título da obra, já mostra o hermetismo, uma palavra importante também. O hermetismo é
o enunciador ali que Drummond projeta na obra não quer sair de onde ele está. Pense aí num pote hermético, nada entra, nada sai. Drummond está ali dentro, certo? Você não consegue penetrar, ele não faz esforço para sair. É mais ou menos falar assim, aqui tá, ó, aqui tá o meu livro. Se você quer entender bem, se você não quer, problema seu, né? Eu sou Drummond, eu sou o poeta. Você quem é? É mais ou menos isso. O Drummond aqui em Claro Enigma, pessoal, já não está mais preocupado com a questão de tentar ser aceito no mundo e tentar segurar a mão de todos e todos irem juntos. Não, está desesperançoso. Drummond aqui já se apresenta de uma maneira mais madura, certo? Bom, para você saber o Claro Enigma, tá aqui comigo, para você entender Claro Enigma, é uma obra que vai ter muita intertextualidade. Você precisa saber, no mínimo, 2 poemas do próprio Drummond, que é a pedra, né? A pedra no meio do caminho, tinha uma pedra no meio do caminho, no meio do caminho tinha uma pedra. Esse poema. E esse outro, que é o poema de 7 faces. Ambos os poemas estão aqui, ó, no Eu Maior que o Mundo, certo? Ou seja, Drummond vai mostrar aí pra gente quem é esse poeta. Eu trouxe para vocês um vídeo, ao invés de eu ficar declamando, que o Skank fez com esse poema de 7 faces. Dá uma olhadinha aí. Presta atenção na letra. Quando nasci, o anjo torto desses que vivem nas sombras disse: vai, Carlos, ser coche na vida. As casas espiam os homens que correm atrás de mulheres. A tarde talvez fosse azul, não houvesse tantos desejos. O bonde passa cheio de pernas, pernas brancas, pretas, amarelas. Pra que tanta perna, meu Deus, pergunta meu coração. Porém meus olhos não perguntam nada. Meu Deus, por que me abandonaste? Se sabias que eu não era Deus, se sabias que eu era fraco. Do mundo, vasto mundo, se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Do mundo, vasto mundo, mais vasto é meu coração. Eu não devia te dizer, mas essa lua, mais esse conhaque botam a gente comovido como o diabo. Tá aí. Pessoal, esse poema mostra bem o eu poemático de Drummond. É interessante o começo que ele fala, né? Um anjo torto desses que vive na sombra disse: vai, Carlos, vai ser gauche na vida. Essa figura do gauche, escreve assim, ó, gauche, tá? Mas lê gauche, é uma palavra francesa que significa esquerda. Mas não é político, não, tá? Não tô falando aqui de esquerda e direita política, não. Eu tô falando aqui de esquerda, de todo mundo vai para a direita, enquanto Carlos, olha só, um anjo torto, disse: vai, Carlos, vai ser gauche na vida. Diz para ele ir para a esquerda, que ele vá para a esquerda. Ou seja, ele é desencaixado desse mundo. Ele não se vê parte do mundo. Ele é um eu retorcido, que a gente chama. É um eu poemático que não se vê junto ali com todo mundo. Ele não é todo mundo. Ele não se sente parte desse todo mundo, certo? Ele é um sujeito que não se encaixa ali no mundo. Por isso do eu maior que o mundo, certo? Então, acabando aqui, ó, deixa anotado aí no seu caderno. Você precisa dar uma olhadinha de novo no meio do caminho tinha uma pedra, e esse poema de 7 faces. Vai ser muito importante, porque em Claro Enigma ele vai fazer intertextualidade com esses poemas, ok?
E aí agora a gente entra na obra Claro Enigma. Claro Enigma abre com uma epígrafe. Epígrafe é uma frase, geralmente, que tem ali na primeira parte do livro. Olha só, vou mostrar aqui para vocês. Começa aqui, então, ele escreve essa epígrafe do Paul Valéry, que é Les événements manouis. Geralmente, a epígrafe, ela dita como é que vai ser a atmosfera da obra. Les événements manouis os acontecimentos me entediam. A gente já nota uma mudança de perspectiva de Drummond, né? Se a gente comparar lá com A Rosa do Povo, com O Sentimento do Mundo, lá da década de 40, que Drummond aqui já olha para os acontecimentos e está desencantado com aquilo ali, está desesperançoso, não vê mais solução para aquilo. À noite, lembra que eu disse da figura da noite, lá em A Rosa do Povo, lá em Sentimento do Mundo? A rosa, né, também, à noite aparecia lá, mas era uma noite passageira. Agora aqui em Claro Enigma, é uma noite permanente. E o sujeito poético aí fala, ok, tudo bem, eu aceito a noite. Não me incomoda mais a noite. Eu já não tenho mais esperança. E aí é um livro, pessoal, extremamente reflexivo quanto a isso. Muitos questionamentos. O próprio título é uma incógnita, né? Claro Enigma. Olha que oxímoro, olha que paradoxo aparece aí. Enigma, aquilo que a gente não decifra, ou é extremamente difícil de decifrar. Mas é claro, se é óbvio, como é que pode ser enigma, né? Claro, enigma seria a própria vida para Drummond. A vida é um claro enigma. É interessante você pensar isso, porque Drummond mostra para a gente que você viver com muito sim e você viver com muito não, você não vive. Talvez seria melhor e sofreria menos se você vivesse entre o sim e o talvez. E ele retrata isso muito bem em Claro Enigma, em um dos poemas ele fala isso. Legado. Esse poema, eu coloquei nos slides, vocês vão ver aí. Ele fala do sim e do talvez. Viver entre o sim e o talvez. Ou seja, você não cria esperanças, certo? Aquilo que vier, tá ótimo. Você viver entre o sim e o talvez, você se machuca menos no Claro Enigma, que é a própria vida. Características da obra, características, entre aspas, aí, física. Então, como que o livro é dividido? O livro foi publicado em 1951, então Drummond aí por volta dos seus 50 e poucos anos. Ele é dividido em 6 partes, a gente vai passar pelas 6 partes, eu vou te falar a temática das 6 partes. Temos 42 poemas na obra. Ah, mas a FUVEST vai cobrar 42 poemas? Você sabe que não. A FUVEST vai tirar aí 2, 3, no máximo explodindo 4 poemas, vai. Não creio que passe disso, porque tem outros livros que a FUVEST cobra. E te digo mais, tem um mito aí, a galera fala de que o livro que caiu na primeira fase não cai na segunda fase. É mito, isso é mentira, certo? Caiu na primeira fase, nada indica que não vai cair na segunda. Pode cair na primeira e pode cair na segunda. Não é porque, Claro Enigma apareceu na primeira, não vou estudar mais Claro Enigma para a segunda fase. Aí você se engana. Pode ser que apareça sim na segunda fase, certo? E isso para todos os livros e para todos os vestibulares. Não é porque caiu na primeira fase que não cai na segunda, ok? Mas desses 42 poemas, tem aí uma média de 8, 10 poemas que são os mais importantes da obra. Por exemplo, A Máquina do Mundo, que é o último poema, a última parte, e o penúltimo poema da obra, é poema fundamental. Você precisa saber A Máquina do Mundo. A Máquina do Mundo, poema, ele foi eleito o melhor poema do século XX. E alguns dizem até que é o melhor poema da literatura brasileira, A Máquina do Mundo. Não é um poema muito grande, é grande, mas não muito grande. Deve ter aí umas 3 páginas no máximo, dependendo da edição do livro que você tiver.
Não é muito difícil de você entender. O que eu estou querendo te convencer? Que você tem que acabar essa aula e pegar A Máquina do Mundo para ler. Tá? É isso que eu estou querendo te convencer. Você precisa ler A Máquina do Mundo depois que acabar essa aula. Outra característica é que o livro é um testamento. Drummond ali já com seus 50 e poucos anos, galera, século XX, a expectativa de vida estava ali, né, não era muito alta, igual é agora. Drummond já estava ali achando que já estava morrendo, já vai chegar na morte, morre com 80 e poucos anos, já está ali achando que a morte já está beirando ele, porque já está na metade da vida, né, já tinha até passado da metade da vida para o século que ele viveu. E aí, o que ele quer? Ele quer deixar uma herança para a nação, para o povo, que lhe deu tudo quanto sabe, tudo quanto senti. Isso ele mesmo diz num dos poemas chamado Legado, que a gente vai ver já já. Então é um livro testamento, é um livro que o próprio Drummond cria para deixar como herança para a nação, no caso brasileira, né? Agora, características de dentro do livro, não características físicas. Claro enigma, o paradoxo existencial. Essas três características aqui, essas três primeiras, elas estão entrelaçadas aí, enroladas. Por quê? Clássico. Ah, mas o professor, eu estudei já, me disseram, eu li, enfim, que Drummond é moderno, não é não? É de segunda fase modernista. É aquela fase neorrealista, lá junto com Raquel de Queiroz, José Lins do Rego, é aquela galera ali. Inclusive, ele foi até amiguinho lá, conversou com a galera da primeira fase, Oswald de Andrade, Mário de Andrade. Concordo plenamente, é isso mesmo. Contudo, em Claro Enigma, ele dá essa guinada. Ele muda o jeito de fazer poesia. Todos os poemas de Claro Enigma são metrificados. Nossa, FUVEST então vai me arrebentar. Não porque você está estudando, não porque você sabe. O que é isso? Você precisa saber a versificação, metrificação. E você precisa saber o nome de 4 versos. O nome de 4, como a gente nomeia 4 tipos de versos. Aqueles que têm 5 sílabas poéticas, os que têm 7 sílabas poéticas, 10 e 12. Vamos lembrar rapidinho? Medida velha, redondilha menor e redondilha maior, certo? Medida velha, 5 sílabas, redondilha menor, 7 sílabas, redondilha maior. 10 sílabas poéticas é a medida nova, ou decassílabos. E o de 12, que são os alexandrinos, ok? Você precisa saber o nome desses 4, que a FUVEST pode pedir, certo? Pode pedir. O que mais que o clássico nos remete? Qual é a forma mais clássica de poemas, pessoal? Sonetos, não é? Aquele conjunto de 14 versos divididos em 2 estrofes de 4 e 2 estrofes de 3. Exatamente. Mas ele não era moderno? O moderno não queria romper com isso? Sim. Mas eu não te disse que é uma fase que Drummond está mais maduro? Uma fase que Drummond mais reflexivo, filosófico, refletindo sobre as questões existenciais? Imagina ele fazendo isso com aqueles poemas pílula, poema piada, poema sem construção lógica. Não. O tema agora que ele traz em Claro Enigma é um tema sério. E para tratar de tema sério, ele precisa voltar à forma séria de fazer poesia, que é a forma clássica. Então, entendeu como é que essas 3 aqui estão interligadas, as 3 características? Beleza. O que mais? Lembra da esperança que aparecia lá em A Rosa do Povo, em Sentimento do Mundo? Agora virou um desencanto total com isso. Até uma desesperança com isso. De uma maneira até nihilista de ver a realidade. Nihilista tem lá a ver com a filosofia do Nietzsche, tá? Preciso saber a teoria do Nietzsche para fazer a prova da FUVEST? Seria bom. Seria bom. Mas para a literatura, você saber o por cima da teoria do Nietzsche já tá legal. Que é o quê? Você lembrar que é uma teoria
o Nietzsche vai trazer essa realidade mais negativa, né? Mais nihilista, de negação, de desencanto, de melancolia, que vai totalmente ao encontro do que Claro Enigma propõe. A característica hermética do texto é justamente por essa característica mais madura do Drummond, né? Lembra, hermético é que não sai e nada entra, e é assim que Drummond retrata ali no Claro Enigma. Ele não se preocupa em sair para te explicar, e você tem que entrar, só que é hermético, é difícil pra caramba para entender ele, certo? O livro inteiro tá rodeado, presente, ali, todos os poemas praticamente, as figuras negativas, como desaparecimento, morte, esquecimento, certo? Essas figuras de que, eu morro, isso é uma característica interessante que o Drummond traz, eu só morro quando eu sou esquecido. Essa é a morte. A morte, na verdade, ela acontece quando eu não tenho um legado, quando eu não tenho uma herança, quando as pessoas deixam de lembrar de mim, aí a morte acontece, certo? E ele vai estar muito nessa questão reflexiva de o que faço nesse mundo. E vem aqui uma característica cabeluda, que é a intertextualidade. Os alunos geralmente perguntam assim, nossa, mas eu preciso saber Dante, Camões, Manuel Bandeira, as obras do Drummond e vários outros que ele vai citar. Não é que você precisa saber de toda essa galera aqui que o Drummond vai conversar. Não precisa. Mas você precisa ter uma noção, certo? De, por exemplo, Dante escreveu lá a Divina Comédia, o Inferno de Dante. Camões, os Lusíadas. Manuel Bandeira, modernista, e por aí vai. E essas obras do Drummond que eu disse, essas três, certo? A primeira lá, alguma poesia, que é a fase do Drummond do eu maior que o mundo, e as outras duas, que é lá a do Drummond mais preocupado com questões sociais, né? Do eu menor que o mundo. E essa característica que eu coloquei para vocês, tá até entre aspas, ó, que é a mineirice. Eu costumo brincar e falar assim, esse livro não poderia ser escrito senão por um mineiro. Tem que ser um mineiro para escrever esse livro. E até uma teoria engraçada que eu até conversava com a minha orientadora, dizia assim, a gente brincava assim, que o Drummond, por ser mineiro, tinha a capacidade de escrever Claro Enigma. É uma teoria até determinista. Porque Minas, quem já foi em Minas, quem mora em Minas, sabe do que eu estou falando. Tem muito relevo, montanha, é alto, né? Às vezes você não consegue ver o horizonte. Então meio que a visão é meio tampada, né? Por esse relevo aí de Minas Gerais. O que o indivíduo faz então? Olha para dentro. Ele olha para o seu umbigo, ele reflete sobre si, certo? Ele não tem esse horizonte para olhar igual tem o carioca, né? O carioca tem ali, ele é expansivo, o carioca, não é? Não daria certo. Claro Enigma não daria certo para um carioca escrever. Porque ele não tem esse negócio de olhar para dentro, igual o mineiro tem, né? Comer quietinho. Drummond se via muito assim, um ser torto, lembra? Um ser avergonhado. Então ele tinha vergonha, ele não se encaixava nesse mundo, certo? O Claro Enigma é dividido em 6 núcleos temáticos, 6 partes. Vou mostrar para vocês. Ó, no índice você encontra isso. Olha só. Aqui. Desculpe os rabiscos, é porque eu uso o livro e costumo rabiscar. Então, olha só. Ele é dividido em partes e os poemas dentro das partes, certo? São 6 eixos temáticos. O primeiro é esse aí, Entre Lobo e Cão. Esse Entre Lobo e Cão faz até uma intertextualidade lá com o poeta Sá de Miranda e tal. Mas o que a gente consegue, bem grosso modo aqui, só para direcionar o seu estudo, lembrar, é que o lobo é um animal mais selvagem e o cão, doméstico. Drummond já foi mais selvagem, Drummond já foi mais doméstico, Drummond já foi mais arisco, Drummond já foi mais receptivo. Agora, ele está ali entre o lobo e o cão, ele não sabe direito o que é, certo? Claro Enigma. Em Notícias Amorosas, Drummond trata o tema do amor. Lembra? Aquele amor mais realista, o amor que não é só belezas, não é só felicidade. Em O Menino e os Homens, o Drummond é o menino aqui
E os homens são os homens que foram importantes na sua vida como poeta. Ou seja, aqueles homens que foram exemplos para ele ser o poeta que ele é hoje. E aí vai ter citação do Mário de Andrade, do Oswald de Andrade, do Mário Quintana, e por aí vai, certo? Então, é uma sessão de homenagens a esses homens. E ele se sente menino, certo? Ele se sente uma criança frente a eles. Em Selo de Minas, eu até estava falando com o Caio, creio que essa parte a FUVEST não aborde tanto, porque é uma parte que o Drummond olha para Minas Gerais, volta para sua terra natal, de uma maneira crítica, obviamente, mas creio eu que a FUVEST não cobraria algo tão específico de Minas, tá? Lábios Cerrados, o próprio título já diz do que ele trata, lábios, né? É aí relacionado à voz, cerrados, fechados, lábios fechados. De novo, ó, essa questão, claro, enigma, né? Lábios Cerrados é uma sessão que trata dos mortos, vai tratar sobre a tema da morte. E aí ele vai aqui trazer, através da memória, por exemplo, os seus parentes que já morreram, tentar fazer as pazes com o pai, fazer uma homenagem à mãe, certo? Em A Máquina do Mundo, que é aí que tá, lá tem 2 poemas só em A Máquina do Mundo, o Relógio Rosário e A Máquina do Mundo. Máquina do Mundo é primeiro, Relógio Rosário depois, e A Máquina do Mundo, que leva até o título aí do eixo temático, mostra o poeta, o Drummond, né, o enunciador ali fala dele, caminhando pelas ruas pedregosas de Minas Gerais, e de repente abre ali na frente dele a Máquina do Mundo. Sim, aquela máquina do mundo que aparece lá em Os Lusíadas, a Ilha dos Amores, que o Camões mostra lá, que ali mora todo o conhecimento do funcionamento do universo e tudo mais. Essa mesma máquina se abre ali para Drummond. E ela conversa com o Drummond e diz que vai mostrar para ele todas as respostas que ele faz durante toda essa caminhada, toda essa jornada, né, de vida, toda essa questão reflexiva. O que ele faz? Ele não aceita. Ele não quer adentrar nessa máquina para conhecer as respostas aí. Bom, por quê? Se você sabe as respostas de tudo, qual é o sentido de viver então? Drummond, então, quase que conclui, sem concluir, que a vida é um claro enigma, a vida é perguntas. É você tentar o tempo todo responder a essas perguntas de o que eu faço aqui, quem sou eu nesse mundo, como eu me encaixo nesse mundo, o que eu sinto desse mundo. Ainda que apareça uma solução fácil para você descobrir tudo isso, não tem graça você aceitar essa facilidade de conhecer a resposta de todas essas questões, porque a vida perde a graça. Certo? E a gente vê isso nesse poema, que é, inclusive, eleito o melhor poema da literatura brasileira, tá? Eu coloquei aqui para vocês esse poema de solução, que é da primeira parte do livro Entre Lobo e Cão, que é uma sessão, eu tinha me esquecido de dizer, uma sessão mais metalinguística, de função metalinguística, né? Drummond, então, vai falar das suas próprias obras, vai falar do seu fazer poético e tudo mais, e em Dissolução fica bem claro isso, quando ele diz aqui, ó, principalmente nessa estrofezinha aqui, vai durar 1000 anos ou extinguir-se na cor do galo? Esta rosa é definitiva, ainda que pobre. Olha o símbolo da rosa novamente, que ele faz lá com a rosa do povo, né? A rosa que agora é uma rosa de desesperança. Não é aquela rosa que fura o asfalto da esperança, não. Certo? Vai durar 1000 anos ou extinguir-se na cor do galo? Ou seja, logo na manhã. Aí, dá pra gente até entender de uma maneira metalinguística que ele fala da própria poesia, né? A poesia dele vai durar 1000 anos, vai durar muito tempo ou vai se extinguir rápido, certo? Esse poema Legado é justamente aquilo que eu disse, que esse é um livro testamento, um livro herança, né? Olha só o que ele diz. Que lembrança darei ao país que me deu
tudo que lembro e sei, tudo quanto senti, na noite do sem fim, na morte, breve o tempo esqueceu-me em certa medalha e a meu nome se ri. Olha esses versos. E mereço esperar mais do que os outros? Eu? Tu não me enganas, mundo, e eu não te engano a ti. Então perceba aqui a desilusão com o mundo. Mundo, você não me ilude mais. Eu já sei todas essas mazelas. Eu não te engano, você não me engana. Vamos falar a verdade. A gente sabe o que a gente é, certo? E aí ele termina assim, ó, uma pedra que havia no meio do caminho. Como é que era lá no meio do caminho? Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Não era havia. O tinha é mais coloquial, né? A gente falar assim, tem um livro na mesa, do que há um livro na mesa. Então perceba que tem uma mudança lexical que apresenta o quanto Drummond está mais maduro, né? O tinha foi trocado pelo havia, certo? E aí tem mais uma vez a questão da pedra. E olha o que ele fala. De tudo quanto foi o meu passado caprichoso na vida, restará, pois o resto se esfuma, uma pedra que havia no meio do caminho. Será mesmo que eu vou ser lembrado só pela pedra? E acabou que sendo, né? Coitado. Oficina irritada. Essa oficina irritada mostra, assim, acontece aí uma conversa polêmica com o Bilac, naquele poema Profissão de Fé. Ele trata aí, o Drummond, de como fazer um poema, mas ele mostra que o poema, e perceba, né, é um soneto, tudo aquilo que eu disse da forma clássica, vai prestando atenção aí, ó, legado é um soneto, oficina irritada é um soneto, certo? Então o Drummond trata aqui em Oficina Irritada desse fazer poético, a oficina, onde o poeta trabalha, irritado, certo? Com isso tudo. E aí ele diz assim, ó, ninguém o lembrará, tiro no muro, cão mijando no caos, enquanto Arquituro, claro enigma, olha o nome da obra, se deixa surpreender. Bom, aqui em Oficina Irritada, ele quer deixar um soneto que seja seco, abafado, difícil de ler, que ninguém entenda, mas ao mesmo tempo ele faz um soneto que é um modo tão ritmado, né, de você entender ali. Olha, tem rimas, duro com escuro, escrever com ler, mas ele fala que é um soneto abafado, difícil de ler, que seja antipático, o verbo dele. Cadê? Soneto escuro, né, que ninguém consiga entender, o verbo seja antipático e impuro, e ao mesmo tempo ele faz um soneto. Isso a gente chama de ironia, né? Fala uma coisa e faz outra. Isso é a cara do sujeito poético drummondiano, certo? Ele meio que faz um diálogo polêmico aí, ok? Bom, para a parte ali que ele vai falar das notícias amorosas, o principal poema que você precisa saber é este aqui, Amar. Eu achei um vídeo belíssimo de uma atriz, me fugiu o nome agora, Maria Pera, eu acho, ela declamando esse poema. Preste atenção na letra. Sabe o que acontece? Eu vou ficando emocionada com o que eu estou dizendo, e aí eu passo a não enxergar, sabe? Fico lacrimejando. Não sei se é melhor beber água ou... É tudo sistema... Não, é tudo emoções. Primeiro a gente tem que se acalmar. Amar. Que pode uma criatura, senão entre criaturas, amar? Amar e esquecer, amar e mal amar, amar, desamar, amar? Sempre até de olhos vidrados, amar?
Que pode, pergunto, ser amoroso sozinho em rotação universal, se não rodar também e amar? Amar o que o mar traz à praia, o que ele sepulta e o que na brisa marinha é sal ou precisão de amor ou simples ânsia. Amar solenemente as palmas do deserto, o que é entrega ou adoração expectante, e amar o inóspito, o áspero, um vaso sem flor, um chão de ferro, e o peito inerte, e a rua vista em sonho, e uma ave de rapina. Este o nosso destino. Amar sem conta, distribuído pelas coisas pérfidas ou nulas, doação ilimitada, uma completa ingratidão. E na concha vazia do amor, a procura medrosa, paciente de mais e mais amor. Amar a nossa falta mesma de amor e na secura nossa amar a água implícita e o beijo tácito e a sede infinita. Bom, esse é um poema belíssimo, que o Drummond trata sobre amor. O que é interessante a gente observar é que esse amor que o Drummond traz para a gente é um amor difícil, né? Não é nada idealizado, nada romântico. É um amor que você doa sem esperar, certo? O que a gente pode, se não amar? A gente vem para a vida para amar, né? E nessa rotação universal que é amar e amar, e amar e amar, 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 você cai e gira também, e roda também, não tem escapatória. Porque quem não ama, quem se fecha para amar, é inóspito, cru, um vaso sem flor, vira-se, torna-se um chão de ferro, não é? Amar uma ave de rapina, né? Uma águia, vem, arranca pedaços e vai embora, e tudo bem, porque amor é isso. No nosso destino, amor sem conta, distribuído pelas coisas pérfidas ou nulas, doação, olha esse verso, ilimitada a uma completa ingratidão. Isso é amar, doar-se ilimitadamente a uma completa ingratidão, numa procura impaciente de mais e mais e mais amor, certo? E a sede infinita de amar sempre. A pessoa que você ama tem essa água do amor. Você vê assim, que você precisa ser regado com ela. E você rega também. Só assim que acontece e brota o amor. Mas no pacote amar, não é só bônus, né? Vem ônus também. Na parte que o Drummond faz o menino e os homens, que ele vai fazer as homenagens aos grandes autores influentes na vida dele, tem esse poema, O Chamado, que ele vai trazer aí o poema aqui, Vou-me embora para passar, né? Ele faz, então, essa relação e diz assim, ó... E foi-se para onde a intuição, o amor, o risco desejado chamavam sem que ninguém pressentisse em torno o chamado. E ele diz, eis que sibilino entre as aparências sem rumo, responde o poeta ao meu destino. Parece que ele diz, né, da própria aceitação da morte, ok? Então, é uma parte do livro, O Menino e os Homens, que vai ter muita intertextualidade com esses autores que fizeram tanta diferença na vida do Drummond, foram tão influentes na vida do Drummond, certo? Para a gente falar de Lábios Cerrados, que é ali a penúltima parte do livro, eu trouxe um videozinho de uma médica paliativista, ou seja, ela cuida
das pessoas que estão já na fase terminal, falando sobre a morte, porque é neste tema que o Drummond traz a morte e trata do tema da morte como uma aceitação, como algo que vai acontecer. E é interessante o que ela fala, porque vai bem ao encontro do que o Drummond traz. É rapidinho, preste atenção aí. Quando as coisas estavam muito ruins, foi mais fácil passar por elas, porque eu sabia que ia passar. E quando as coisas estavam indo tudo bem, eu aproveitei muito elas, porque eu sabia que ia passar. Tem um autor que diz que o luto é o preço do amor, que é o Colin Parkes, que é um psiquiatra que fala muito sobre isso. E ele tem toda a razão. Quando você ama muito, a dor é muito grande. Mas também, quanto maior é o amor, é mais fácil você curar essa dor. Se você ama muito uma pessoa e você está muito preocupada, né, não tolero pensar nessa possibilidade de perder essa pessoa, a minha recomendação é que você precisa amar muito essa pessoa. Você não pode economizar nem um pouco no afeto, na demonstração do afeto. Você tem que se entregar completamente para esse amor. Porque se acontecer de você perder essa pessoa, a única coisa que você não pode sentir é arrependimento de não ter expressado esse amor, de não ter vivido esse amor em todos os aspectos, em todas as possibilidades, em todos os tempos em que essa pessoa estava presente. Quando você tem a expressão plena desse amor, ao longo do processo, se há a perda, você tem a cura. É mais fácil. A morte, para mim, é uma das coisas mais intensas como ferramenta de empoderamento do ser humano. Quando você tem noção do fim da sua vida, não tem ninguém que te enrole, não tem nada que te iluda. Por que você vai desperdiçar o seu tempo com coisas irrelevantes? Suponha que hoje seu chefe foi grosso com você. Você brigou no trabalho, você está com um problema financeiro, você tem uma conta para pagar e tal. Se você pensar que a tua vida acaba, vamos supor que a semana que vem você está morta. O que isso importa, de fato, caso você morra na semana que vem? Aí você dá uma redimensionada no problema. Você não precisa estar doente para ter noção de prioridade. Basta você pensar sobre isso de uma maneira honesta. Aí você vai conseguir ter mais poder sobre a sua vida. É muito poderoso isso. Eu não sei se a gente pode generalizar para todas as pessoas do planeta se arrependem de não ter sido elas mesmas, mas é uma coisa que a mim toca muito. No momento final, eu me dou conta de não ter sido eu. Né? Por que você não foi você? E você tem que responder que você não foi você porque você foi o que sua mãe queria, porque você foi o que seu pai queria, porque você foi o que seus filhos precisavam, você foi o que a sociedade exigiu de você, porque você foi o que as revistas disseram que você tinha que ser, os livros disseram, a filosofia. Quais são os motivos que justificam você ser o que você não queria ser, o que você não é? E aí isso me pega. Não há nada mais incrível do que o meu trabalho. Cada momento meu eu tenho a oportunidade de conhecer pessoas íntegras. Quando você está no seu trabalho, você está no seu dia a dia, você está nas suas relações, você está no seu mundo social, você está fingindo ser alguém. Agora, quando você está doente, quando você está com dor, quando você está fragilizado, quando você está vulnerável, você é você. E aí eu tenho acesso a seres humanos de verdade. E esses seres humanos são belíssimos. E a doença pode ser para todo mundo, não só para as pessoas que cuidam, mas para mim também, uma grande oportunidade de conhecimento, de descoberta, de saber o poder que eu tenho quando eu sou vulnerável, o poder que eu tenho quando eu sou frágil. E a questão não é a gente ser independente para sempre, ser autossuficiente, não dar trabalho, né? Porque todo mundo fala assim, eu não quero dar trabalho. Não, você vai dar trabalho. Mas já que você vai dar trabalho, tem que ser um trabalho gostoso de ser feito. Esse processo de se perceber frágil, de ser uma pessoa gostosa de ser cuidada, também é uma coisa boa de ser vivida. Receber o toque humano de uma pessoa que gosta de te tocar. É como eu digo, é um privilégio. Bom, então o exercício que eu proponho é assim. Pensa nos seus problemas atualmente. Escreve. Até toma nota dos seus 5 maiores problemas que você está enfrentando nesse momento. Aí depois que você escrever tudo isso, você vai pensar que na semana que vem a morte chega para você. Agora olha de novo os seus problemas e vê se eles são tão grandes assim. Bom, vai bem nessa pegada, essa parte do livro, é justamente pensar
nessa questão, será que compensa pensar nesses problemas, porque as pessoas vão embora, né? E nessa parte, Drummond, então, ele faz essa retomada da família. E neste poema, A Mesa, fica muito nítido isso, da questão do pai do Drummond, certo? Ele traz ali, de uma maneira misturando o passado com o presente, em torno de um espaço familiar, que é o horário de uma refeição, em volta da mesa, e ele rememora a figura do pai. E ele vai ter essa conversa com o pai, né, essa questão de tentar conciliar com o pai, né, de trazer a paz para a relação dos dois, vendo que o pai já está morto. Tá? Eu deixo esse poema aí para vocês darem uma lida depois. Eu coloquei aqui no slide, mas é um poema comprido e ainda não acabou. É um poema bem grande, tá bom? Depois vocês deem uma procurada aí. E por fim, na última parte, que é A Máquina do Mundo, tem os 2 poemas lá. Este poema você precisa ler inteiro. Também não trouxe ele inteiro, porque ele é grande, mas é um poema que vai ter muita intertextualidade. Primeiro, a forma dele lembra muito a forma que Dante fez o livro, né? Esses terceiros, essas estrofes com 3 versos, esses tercetos. Lembra muito o livro do Dante. A Máquina do Mundo é uma figura citada lá em Os Lusíadas, certo? E se você perceber, é o poema que traz quase que uma conclusão para as perguntas de Claro Enigma, só que o poeta, né, esse eu poemático aí inscrito, ele fala assim, ele termina assim, né, a treva mais estrita já pousara sobre as estradas de Minas Pedregosa, e a máquina do mundo, repelida, se foi miudamente recompondo, enquanto eu, avaliando o que perdera, seguia vagaroso de mãos tensas, né, de mãos assim, tipo, balançando. Então, perceba, o poeta teve a oportunidade das respostas, mas ele não quis. Porque qual seria aí o motivo da vida, se não perguntas? Muitos críticos relacionam o poema aí com uma nova visão, um novo antropocentrismo moderno, muitos diriam, que é essa questão de o ser humano buscar as suas respostas através do seu próprio conhecimento. As coisas místicas, as coisas de mãos beijadas, assim, dar as coisas com muita facilidade, não tem importância, não te traz felicidade, certo? Não te traz aquilo que você procura. Por isso desse antropocentrismo moderno, tá bom? Seria que o homem ali no centro do universo, procurando por si só, através da sua racionalidade, as suas respostas para as suas perguntas reflexivas. Já indo partindo aqui para o finalzinho, pessoal, já falei de todo o livro. Olha essa questão que apareceu na FUVEST, na questão aberta da FUVEST, e aí ela trouxe um pedacinho da Máquina do Mundo, o comecinho de A Máquina do Mundo, que é ali a hora que o poeta está andando pelas ruas de Minas, aí ele vai descrever esse espaço, e aí a máquina do mundo se entreabre ali na frente dele, certo? Ali na estrada. E aí a FUVEST te pediu assim, o ponto de vista do eu lírico em relação à máquina do mundo ilustra as principais características de Claro Enigma, justifique. Aí você diz que sim, porque você sabe da história que acontece na máquina do mundo, neste poema. Que é o quê? O poeta, ele decide não aceitar o que a máquina do mundo lhe propõe, que é entrar na máquina para descobrir as respostas para aquelas perguntas que ele tanto tem, né? Então, é uma visão desesperançosa, uma visão desiludida do mundo, que vai estar por todo o livro Claro Enigma, certo? E aí, na B, te pedi assim, transcreva o verso que sintetiza o evento sublime, ou seja, o evento magno, o evento máximo que acontece, de que trata o texto. O texto é Máquina do Mundo. E é claro, né, o evento estrondoso, o acontecimento. O que acontece aí é quando a máquina do mundo aparece para o eu lírico ali e se abre. Que aí você copia, então, o verso aqui, a máquina do mundo se entreabriu. Esse é o evento máximo, o evento sublime do poema, tá?
não é tão complicado, tá vendo? O livro é um livro complexo? Sim, mas a banca não pediu coisas complexas, não. E como é que apareceu como é que apareceu o Claro Enigma na primeira fase, né, na fase ali de xizinho? Apareceu esse poema Cantiga de Enganar, que faz parte lá de Entre Lobo e Cão, que é um poema que vai falar sobre essas questões de que eu já não me engano com o mundo é um lugar de desilusão, eu já façamos de conta, mas a conta não existe mais, né? Ou seja, vamos fazer de conta? Não, não vamos, porque não existe isso fazer de conta, tá? E aí a FUVEST te pedia assim, ó, em Claro Enigma, a ideia de engano surge sob a perspectiva do sujeito maduro. Lembra que é um Drummond já mais maduro? Já afastado das ilusões, como se lê no verso síntese, tu não me enganas mundo e eu não te engano a ti, que a gente viu lá em Legado. O excerto de Cantiga de Enganar apresenta a relação do eu com o mundo medida, aí ele vai trazer, então, a relação do eu com o mundo medida ali pelo quê? Pela música que ressoa em canções líricas? Não. Pois se você ler lá o poema, você vê isso, ó. O mundo não tem sentido, o mundo e suas canções de timbre mais comovido estão calados. Né? Então, pela música? Não, não. Pela cor brilhante na claridade solar? De maneira alguma. Ele traz aqui a questão da noite, do silêncio, do escuro, certo? Não, brilhante de jeito nenhum. Pela afirmação de valores sólidos, de maneira alguma. Se tem algo que não é sólido, é essa questão, ó, o mundo é talvez, né? Não tem nada de sólido nisso. Pela memória, não é a memória que traz aqui, mas é a imaginação, ó, façamos, meu bem, de conta, certo? Não é a memória, é a imaginação. Na E, pelo despropósito de um faz de conta, sim, e fica claro aqui, ó, quando ele diz isso. Façamos, meu bem, de conta, mas a conta não existe, que é tudo como se fosse, ou que se fora, não era. Ou seja, a desilusão, o desencanto, o faz de conta desproposital, que não existe. Letra E. Certo? Pessoal, muito obrigado. Ótimos estudos. Eu vou ficar aqui um pouquinho ainda para responder algumas questões, se vocês tiverem. Pode, quem tiver com vergonha de escrever ali, pode mandar no chat que eu olho, tá bem? Mas, para os que quiserem ir, muito obrigado por aparecerem. Próximo sábado a gente vai tratar ali de O Cortiço, tá bem? Obra da UFO. E muito obrigado por aparecerem. Um abraço especial para os meus ex-alunos do Copérnico, do terceiro colegial. Abraço especial também para os meus alunos do Objetivo de Ituverava, que eu sei que tem uma galera aí. Obrigado, viu, pessoal? Vamos lá, então. Alguma questão? Querem perguntar alguma coisa? Muito obrigado, Rafael. Eu que agradeço. Abraços, Isadora. Saudades também. Imagina, eu que agradeço. Obrigado a você. Obrigado, Vitória. Manda um abraço para ela também. Fala que eu tô com saudades. Obrigado. Obrigado, Isabela. Eu que agradeço. Esse último vídeo, Rafael, eu sei. Eu até peço desculpas para quem perdeu alguém recentemente, para quem está passando por isso. A gente na pandemia também é muito difícil, né? Assistir a um vídeo assim. Eu concordo. Obrigado, Ana. Muito obrigado. Obrigado, Ana Luísa. Professor. Sim. Eu fiquei com uma dúvida lá do começo da aula. Você falou sobre... Volta naquele... Sabe aqueles slides que você colocou as 9 fases de Drummond segundo ele mesmo? Sim. Aí, acho que eu fiquei um pouco confusa na parte que você falou assim, que às vezes a questão vai trazer um trecho da obra, né? E aí, por exemplo, eu sei que
da própria poesia, mas ele mostrou um trecho que fala sobre a visão ou tentativa da existência, certo? Aí você pode explicar essa parte rapidinho de novo? Tipo assim, aí eu vou identificar de acordo com o trecho que eles me mostraram ou com o conhecimento que eu tenho da obra toda? Ah, tá, entendi. Você fala como que eu vou identificar o que o Drummond mesmo, como que o próprio Drummond identificou. Como é que eu sei se o poema é aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui? É isso? Só para ver se eu entendi. É. É? Pera, acho que é. Tá. Por exemplo, você lê o poema e você identifica. O que eu sempre digo é que a FUVEST, ela não é obrigada a colocar o poema. Ainda que questões que apareçam, que vai tratar da obra do poema, é meio complicado não colocar o poema, certo? Então, sei lá, eu acho meio difícil a FUVEST colocar ali uma questão e só mencionar qual que é o poema que ela quer. Mas digamos que ela coloque um trecho. Se ela colocar um trecho, você identifica pelo trecho de qual temática, segundo o próprio Drummond, seria aquele trecho. Se ela colocar o poema, você olha para o poema como um todo e vê ali nas alternativas se está batendo com o que a FUVEST está te induzindo ali, certo? Você, como o Drummond fez, não é da maneira como Santana lá fez. O Drummond, ele foi juntando nas temáticas os poemas, certo? E não as obras. Mas, segundo o próprio Drummond, ele diz que tem poemas que não encaixam em nenhuma das 9. E tem poemas que encaixam em mais de uma, segundo o próprio autor. Certo? Então, e aí eu te digo, olha, a FUVEST não vai pegar alguma coisa que gere tanta confusão, porque se o próprio autor disse algo do tipo, fica difícil a FUVEST falar que tem uma resposta certa.